Fala pessoal, tudo bem? Aqui é Marcelo do canal Portal Experts. Em nosso último vídeo sobre imagens multiespectrais, nós chegamos a comentar que a aplicação das técnicas de sensoramento remoto no estudo da vegetação inclui e exige a necessidade de compreender o processo de interação entre a radiação eletromagnética e a própria vegetação. Pois bem, aqui nesse vídeo eu vou falar um pouquinho sobre essa interação e como usar esse conhecimento para melhor interpretar uma importante ferramenta de análise na agricultura de precisão, que é o NDVI. Então vamos lá. O NDVI, ou Índice de Vegetação por Diferença Normalizada, é o mais conhecido entre todos os índices de vegetação existentes e o mais largamente utilizado. Ele nada mais é do que uma medida quantitativa da biomassa, e para obter esse índice, basta calcular a razão entre a diferença e a soma de duas bandas espectrais, o infravermelho próximo e o vermelho. Desse cálculo resulta uma imagem índice, que varia entre -1 e 1. Quanto mais próximo de 1, maior a densidade de cobertura vegetal. O 0 representa o valor aproximado para as superfícies não vegetadas, enquanto os valores negativos estão quase sempre associados com espelhos d'água. Mas por que será que essa relação entre as bandas do vermelho e do infravermelho próximo é tão importante no estudo da vegetação natural e agrícola por sensoramento remoto? Para responder a essa pergunta, é importante que se diga que a vegetação possui propriedades particulares quando exposta à radiação eletromagnética. Como se sabe, a vegetação usa a energia luminosa como ingrediente no processo de fotossíntese. Ou seja, além da energia luminosa, a planta utiliza a água do solo e o dióxido de carbono do ar para produzir moléculas de açúcar. O subproduto são moléculas de água e de oxigênio que são liberadas na atmosfera. Para que esse processo ocorra, certos comprimentos de onda da radiação eletromagnética são absorvidos pela planta e usados como combustível nesse processo. Vamos explicar isso melhor. À medida que a luz atinge as folhas mais superiores de uma planta, de uma árvore, por exemplo, três coisas podem acontecer. A luz pode ser refletida de volta para a atmosfera e ir em direção à câmera ou a um sensor embarcado num drone ou num satélite, ou a energia pode ser absorvida pela folha, ou pode ainda ser transmitida através da folha para outras superfícies inferiores, para uma camada inferior de folhas da mesma planta, para as folhas de uma outra árvore, como é o caso dessa ilustração, ou até mesmo para o solo. Existem três nomes técnicos para esses processos: reflectância, absortância e transmitância. Na maioria das vezes, acontece uma combinação das três coisas. Logicamente, à medida que a biomassa da vegetação aumenta sobre o solo, a quantidade de luz que chega ao solo diminui. Bom, as plantas se adaptaram para absorver apenas o necessário e refletir os raios que não são fotossinteticamente ativos. Então, em termos gerais, a vegetação verde e sadia absorve os comprimentos de onda do azul e do vermelho e reflete do verde e do infravermelho próximo. Um melhor entendimento sobre a resposta espectral da vegetação pode ser conseguido observando esse gráfico da assinatura espectral típica da vegetação verde sadia. Esse gráfico mostra a intensidade relativa com a qual a vegetação reflete a radiação eletromagnética nos diferentes comprimentos de onda do espectro eletromagnético. A gente nota que a vegetação reflete muito pouco a energia eletromagnética na região visível do espectro. A clorofila absorve fortemente a luz nos comprimentos de onda da faixa do azul e da faixa da luz vermelha, e reflete mais na região da luz verde. E por isso, nossos olhos percebem a vegetação na cor verde. Por outro lado, as plantas têm uma alta reflectância no infravermelho próximo, entre 0,7 e 1,3 micrômetros. Isso é principalmente devido à estrutura interna das folhas das plantas, que é responsável pelo processo de espalhamento intra- e interfoliar.
Exatamente porque a reflectância no vermelho tem uma forte relação inversa e a reflectância no infravermelho próximo apresenta uma forte relação direta com a vegetação, o NDVI explora esse contraste amplificando o sinal da vegetação. Teoricamente, quanto maior essa amplitude entre as reflectâncias do vermelho e do infravermelho próximo, maior o vigor da vegetação. Mas então, em que situação teremos uma diminuição desse contraste? Vamos comparar, por exemplo, dois talhões plantados com a mesma cultura agrícola e que se encontram no mesmo estágio fenológico. O primeiro talhão apresenta uma cobertura vegetal verde e sadia e, por isso, essa amplitude entre as duas bandas espectrais é bem grande. Mas o outro talhão sofre com um evento de estresse, causado por deficiência hídrica ou estresse térmico ou até mesmo uma deficiência nutricional. Observe que, via de regra, esse contraste ou essa amplitude entre o vermelho e o infravermelho próximo diminui bastante, impactando a resposta do NDVI. Exatamente por essa característica espectral, o NDVI vem sendo geralmente utilizado como um indicador do crescimento ou do vigor da vegetação, e em diversos trabalhos sobre o diagnóstico de parâmetros biofísicos e da biomassa, no cálculo da porcentagem de cobertura do solo e na estimativa de produtividade agrícola e florestal. Mas é bom que se diga também que essas relações muitas vezes são determinadas para certas regiões ou locais específicos, porque acabam sendo dependentes das variações da atmosfera, do solo, da calibração dos instrumentos e da geometria de iluminação envisada do sensor. Por isso, qualquer tipo de análise, principalmente de caráter multitemporal, usando o NDVI, deve ser feito com muito critério. Apesar de ser muito útil na estimativa de parâmetros biofísicos da vegetação, o NDVI apresenta problemas de saturação em áreas densamente vegetadas. Quer dizer, esse índice apresenta um caráter assintótico diante do aumento contínuo de um parâmetro biofísico, como, por exemplo, o índice de área foliar. Ou seja, na prática, o NDVI não enxerga aumentos de biomassa além de um determinado valor de densidade de vegetação. Para exemplificar, nós temos aqui um banco de imagens do sensor multiespectral Alton, que foi gentilmente cedido pelo pessoal da empresa OneSolve, para que pudéssemos realizar um teste com as imagens desse mais novo sensor da Mecasense. Aliás, se você quiser mais informações sobre a empresa OneSolve, é só clicar no link que eu coloquei na descrição do vídeo. Esse banco de imagem foi processado no programa Metashape da Agisoft e, como resultado, nós temos um ortomosaico contendo 5 bandas espectrais radiometricamente calibradas e normalizadas, incluindo as bandas do espectro visível, além das regiões do limite do vermelho, mais conhecida como Red Edge, e do infravermelho próximo. A banda do infravermelho termal não foi usada nessa composição. Bom, deixa eu passar para o QGIS e mostrar o ortomosaico. Essa é uma imagem de um campo experimental de algodão, ok? Bom, para começar eu vou abrir as propriedades da camada para mostrar a composição de bandas. E como vocês podem ver, no filtro vermelho eu coloquei a banda espectral referente ao comprimento de onda do vermelho, que aqui aparece como banda 3. No filtro verde, eu selecionei a banda do infravermelho próximo, que é a banda 5. E no filtro azul, coloquei a banda de comprimento de onda do azul, que é a banda 1. O resultado é essa composição falsa cor, em que as parcelas de algodão aparecem em verde, porque eu associei ao filtro verde a banda do infravermelho próximo, que é a região na qual a vegetação reflete mais energia, conforme nós discutimos anteriormente, ok? Bom, isso a gente pode ver melhor num gráfico que mostra a resposta espectral de cada banda. Para isso eu vou ativar um painel chamado Value Tool. Então eu vou abrir aqui esse painel, ele aparece bem aqui. Ok? E vou ativar essa aba aqui de gráfico.
Vou dar um zoom e observem que, à medida que eu movimento o cursor sobre uma das parcelas de algodão, ele me mostra a reflectância em cada banda espectral. A banda 1 é a banda do azul, a banda 2 é a banda do verde, a banda 3 é a banda do vermelho, a 4 do limite do vermelho, red edge, e finalmente a banda 5, a 5 é a banda do infravermelho próximo. Então note que a maior reflectância é da banda 5, do infravermelho próximo. E mais uma vez, como eu coloquei na construção da composição colorida, essa banda no filtro verde, o algodão aparece na cor verde. Mas se eu preferir enxergar o algodão na cor vermelha, como é da preferência da maioria dos analistas de sensoramento remoto, basta eu trocar, abrindo novamente as propriedades e alterando a simbologia. Então aqui na banda vermelha eu vou colocar a banda 5, que é o infravermelho próximo, e na banda verde eu vou colocar a banda do verde, a banda 2. Vamos aplicar e aí está. Tá? Então nessa composição fica até mais fácil a gente notar as plumas de algodão surgindo aqui em meio à folhagem. Ok? Bem, numa composição colorida, com essa qualidade, com essa resolução, é fácil constatar a presença da vegetação em contraste com outras feições, né, como o solo, por exemplo. Mas pequenas variações na intensidade do brilho da vegetação não é tão fácil de identificar simplesmente porque o olho humano possui um intervalo limitado de percepção. Então, pequenas mudanças na intensidade do mínimo de absorção da clorofila e no máximo de reflexão do infravermelho próximo possuem um efeito desproporcionalmente alto no NDVI, ok? De forma que essas variações são muito mais facilmente interpretadas em um índice de vegetação de razão de bandas do tipo do NDVI. Então vamos gerar rapidamente aqui o NDVI. Eu vou abrir aqui a calculadora raster. Eu vou construir a fórmula do NDVI, tá? Que nada mais é do que a banda 5 menos a banda 3, ou seja, infravermelho próximo menos o vermelho, sobre vermelho mais infravermelho próximo. Vou dar um nome aqui a esse arquivo, vou chamar ele de NDVI, vou substituir, ok. Bom, essa operação é feita pixel a pixel, né, e é computacionalmente simples. Então, lembrando mais uma vez que esse índice serve para realçar intensamente as diferenças espectrais existentes entre essas duas bandas, tá? Do vermelho e do infravermelho próximo. Então, esse é o resultado. Sendo que os extremos branco e preto da distribuição dos níveis de cinza representam as maiores diferenças em reflectância entre as duas bandas. Quanto mais próximo do branco, ou do valor 1, maior a densidade de vegetação verde. Vamos apenas aplicar aqui uma paleta de cores para analisar melhor se existe uma variabilidade importante da densidade da vegetação nesse campo experimental. Vou trocar aqui para média, vou colocar 1.5 para aumentar o contraste e vamos aplicar. Perfeito. Bom, a gente nota aqui que em algumas parcelas ocorre uma certa variabilidade do NDVI. Acho que mais por conta do surgimento das plumas de algodão, né? Em outras parcelas a gente nota pequenos problemas associados com o plantio. Tá? Mas cabe agora ao analista associar esses quantitativos aos parâmetros biofísicos, tá? Seja por meio de um valor de NDVI médio para cada parcela, uma média zonal, por exemplo, ou através da curva de crescimento, da densidade de biomassa, caso o monitoramento tenha sido feito em outras datas, ou mesmo para alimentar um modelo de produtividade. Bom, pessoal,
era isso que eu queria mostrar para vocês hoje. O objetivo aqui foi abordar rapidamente sobre o comportamento espectral da vegetação, e esse entendimento é importante para a interpretação da imagem NDVI. Claro que aquele que for realizar trabalhos aplicados à área de agricultura de precisão precisa se aprofundar mais sobre esse assunto, ok? Só lembrando que quem trabalha com drones só é possível gerar uma imagem NDVI se você tem um sensor multiespectral. Aí, claro, na pior das hipóteses, uma câmera RGB convertida, mas isso está longe do ideal. Bom, até breve, e não deixe de comentar nossos vídeos e se inscrever no nosso canal. Um grande abraço!